Bom, pessoal, estou aqui com o Kindle Paperwhite SE, 7 polegadas, né, a tela dele. Quero mostrar para você algumas configurações que a gente pode acessar aqui, ó, clicando para cima, né? Ele aparecendo aqui essa opção nesse Azinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para você mais de perto. Aqui, ó. Tá vendo? Esse A aqui, o Azinho, né? Clicar nele, ele entra aqui nessas configurações aqui de temas, fonte, layout e mais. Aí vamos aqui nesse mais, ó, vai encontrar algumas configurações bem legais aqui, que é essa questão principalmente aqui, ó, levantar aqui um pouquinho, da animação da página virando, ó, que é isso aqui. Eu vou desativar ela e vamos aqui para a animação da página virando. Tem essa animação tradicional aqui, ó, que é essa que você passa. Deixa eu abrir aqui, abrir o livro, chegou na página final. Essa animação aqui, ó, normal que você passa. Já se você colocar aquela opção, vamos lá novamente, essa opção aqui de animação da página virando, ó, vamos voltar lá no livro para você ver a diferença, ó. Ela tem né, dá para você ver uma animaçãozinha aqui ao virar a página. Eu acho essa mais legal do que a outra. Então essa é uma das opções ali nas configurações. Vou novamente aqui. Tem também a opção de menu de anotações, né, que você pode fazer anotações lá nos textos dos livros que você estiver lendo, destaques populares. Eu marquei quase tudo. Tem a opção também aqui de mostrar relógio, ó. Vou colocar ela aqui, ó, dá para ver aqui que apareceu o reloginho aqui em cima, né? Vou colocar de novo lá nas configurações. E se eu desmarcar, ele desaparece. Tem também esse aqui, leitura assistiva, né, que é a conversão de texto para fala, que não está disponível para todos os livros, né? Por exemplo, esse que eu estou aqui, ele não tem essa disponibilidade para essa função aqui. Então, ele não permite nem que eu ative. Mas se tiver livros que tem essa funcionalidade, né? Que é a fala, né? Para fala, aí vai ter essa opção aqui que você pode alternar. Ó, tem também aqui o layout, que é onde você pode trocar aqui a orientação. Eu estava me passando no início nisso aqui, que eu não sabia. Mas você tem essa orientação aqui, ó, que é essa que eu estou aqui, vertical. E tem a outra aqui, ó, que você pode optar por ela, que é essa aqui, ó. Essa orientação, para leituras nessa orientação. Para quem gosta de ler assim, né? As letras ficam o texto fica até maior. Vamos voltar aqui para a configuração, retornar aqui a orientação. Eu prefiro assim. Mas dependendo do texto eu posso ler daquele outro jeito, principalmente PDFs que ficam com a letra menor do que os livros tradicionais e não tem todos os recursos que o livro que você compra no Kindle tem. Então o PDF é bem menos recurso, aí fica mais complicado, aí às vezes é melhor ler nessa orientação, trocando aqui essa opção. Tem também a questão de imagens, que é aquela questão do texto ficar bem, ó, no centro. Eu estava bem assim, eu digo, gostinho, não cresce não. Aí eu estava fazendo assim no zoom, mas só que não precisa disso. Se tiver com os livros originais aqui, basta escolher essas opções aqui, ó. Tem a do meio aqui onde cresce mais um pouquinho e essa aqui que preenche praticamente toda a folha. Tem também a questão do alinhamento, como você viu aqui, ó, se eu colocar nessa opção dá para ver que o texto não está alinhado aqui, não está justificado, né, centralizado. Justificado na verdade, mas você pode colocar aqui na opção, né, justificado, ele fica ó, quadradinho e aí você pode encher a página toda, vai ficar todo bonitão o texto aí para você ler. Então essas opções de alinhamento também são muito importantes ali para a gente deixar a configuração de acordo com o que a gente quer na hora da leitura. Então alinhamento tem essas opções, já vimos aqui a questão de imagens e também a questão de orientação. Nessa outra aqui, a fonte, aí tem o tamanho do texto e também o quanto de negrito você quer no texto. Por exemplo, eu deixo no 0. Essa opção aqui que você está vendo está no 0. Mas a pessoa pode aumentar, ó. Só que quanto mais você aumenta, o texto também fica maior, né? Que o negrito fica mais visível e o texto também vai crescendo e ele vai se deslocando ali à medida que você aumenta o negrito. Ó, isso aqui está bem escurão, tá vendo? Mas para quem gosta de ler desse jeito, é adequado. Eu prefiro aqui no 0, cabe mais texto e também não tenho problema com isso. O tamanho que eu gosto muito é esse tamanho 5, né? Mas há quem prefira, quem tem uma visão de águia, né? E queira ler aqui, por exemplo, no 1. Ó, o cidadão tem que ter uma visão de águia para ler aqui. Mas aí você vai aumentando de acordo com o que você... adaptar
o tamanho da letra à sua visão, né? Ó, isso aqui, menino, daqui dá para ler até o cabo lá da esquina, o cabo lê, né? Tamanho de letra grande. Imagine quando você aumenta todo, aí o cabo lê até de outra cidade, né? Brincando. Mas eu prefiro aqui no 5. 5 para mim tá ótimo, né? E olha que minha visão já não é essas coisas todas, mas o 5 dá para ler tranquilo. Voltei aqui para o 5. Tem também a questão de espaçamento, vou clicar aqui. Espaçamento entre linhas, né, que é entre a distância dessa linha para essa. Espaçamento entre parágrafos, né, tem os parágrafos que o texto é separado por parágrafos. Você pode dar um espaçamento maior entre um e outro, e o espaçamento entre as palavras, né? As palavras podem ser mais separadas cada palavra da outra. Eu deixo no normal. E o espaçamento entre caracteres, que é o espaçamento entre letras. Se você achar que a palavra está muito juntinha as letras umas das outras, você pode aumentar o espaçamento. Por exemplo, aqui, ó, você viu que lá ficou bem longe agora uma letra da outra. Então, eu prefiro aqui no 0, no normal, né? Essas são as configurações de fonte, né? Tamanho, negrito, coisa e tal. E também tem aqui a questão das configurações do tema. Não, nessa fonte aqui ainda tem outra opção? Não, acho que é só isso mesmo. No layout também era só isso. E no mais aqui, só a questão agora de tema. A gente pode ir aqui no compacto, ó. Tem um tema compacto, tem um tema grande, já vem com um estilo de leitura já, um tamanho bom. E o padrão, que é o que já estava, e o personalizado, que é aquele que vem com todas as alterações que você fez aqui nas outras configurações. Eu vou salvar aqui essas configurações atual. Não, deixa. Você pode salvar as configurações que você alternou. Pessoal, e também tem essa opção aqui, ó. Eu já passei aqui por todas as opções, né? Acho que não tem mais nada não, essa ponte aqui. Vamos para cá. Deixa eu ver aqui. Família de fonte também, ó. Tem essa aqui, família de fonte também, que você pode alternar a fonte do texto, né? Eu gosto muito desse Brooklyn, mas tem também, ó, outras opções de fonte, dependendo aí do seu gosto de leitura, né? Tem esse aqui, Amazon Ember, tem vários estilos aqui. Eu, por enquanto, gostei desse aqui, achei excelente. Você pode alternar também. Aqui fica na parte de fonte, né? Que é os temas de fonte. Ok, acho que nessa parte aqui, vixe, 5 aqui, diminuir até o 5. Acho que é só isso mesmo. Ver se tem mais alguma coisa aqui nessa parte pra gente alternar, não. Sim, outra coisa aqui no mais, que eu esqueci de avisar, tem também essa opção aqui, ó. Dicas de vocabulário. Eu deixo ativado, porque isso aqui ajuda demais. Ó, dicas de vocabulário ativado. E também mostrar dicas de múltipla escolha. Eu deixo esses dois ativados. Ó, porque quando você clica em uma palavra, por exemplo, vou dar uma clicada aqui em uma palavra, igreja, por exemplo. Você clicou nela, ele dá opções aqui, ó, de vocabulário, tá vendo? Que tá lá marcado igreja, na verdade. Aí ele dá aqui, ó, dicionários, ó, igreja, aí ele vai dizer o significado de igreja. E trazer diversas informações que são benéficas. Se o texto estiver em inglês, ele pode até traduzir, ou se você quiser traduzir também do português, que já está em português, para uma outra língua, por exemplo, coloca aqui o idioma que você quer, inglês, por exemplo, ele vai traduzir, ó, né? Como a palavra marcada lá foi em inglês, você quer saber qual a tradução dela para o inglês, vai estar aqui, ó, church, tá vendo? E por aí vai, são diversas opções que você tem para estar buscando conhecimento aqui com base nessas informações. A pesquisa, você pode pesquisar por livro, pesquisa todos os livros, pesquisar na loja Kindle, referente àquela palavra que você circulou, ou se você vê o nome de um livro aqui citado no texto, você quiser pesquisar por ele, você já vai direto para a loja Kindle e já busca por aquele livro, caso você queira comprar, ou só ver informações referentes a ele, né? É muito bom isso aqui. Tradução tem o Wikipedia, aqui, Wikipedia. Você pode também buscar informações referente à palavra lá ou a frase que você marcou aqui. Ó, o Wikipedia vem trazendo tudo aqui, toda a informação referente a isso. Então, é essencial essa parte também marcada lá nas configurações aqui, ó, né? Como dicas de vocabulário.
Então eu deixei ativado também essa opção aqui. E você pode ir, né, navegando aqui pelas informações, pelas configurações e vendo qual é o ideal aí para o seu uso diário. Valeu, pessoal. Por enquanto vou trazer só essa informação aqui. Já tem outros vídeos de outras informações de outras partes. E qualquer coisa você pode deixar aí nos comentários e a gente traz mais vídeos para cá. E se você tiver algum complemento de informações que eu deixei de dar aqui, ou se eu disse alguma informação que você achou que foi equivocada, também comente, né? Para que ajudar a gente ainda mais na absorção do conhecimento. Valeu, pessoal. Até os próximos vídeos.